Meu nome é José Alves Neto. Eu nasci em 18 de julho de 42. Sou filho de Manuel Alves de Souza e Júlia Alves. Nasci na cidade de Pinhão, Sergipe. Me formei em Direito na Faculdade de Direito de Sergipe e ingressei na magistratura em outubro de 1970. Ok. Pronto. O senhor disse que nasceu em Pinhão, né, Foi. desembargador? O senhor morou até quantos anos lá? Até a adolescência. O senhor morava na cidade? Morava na cidade, mas frequentava muito a fazenda. Desde criança eu gostei de fazenda, vivia muito. E mesmo quando vim morar em Aracaju, semanalmente comparecia na cidade de Pinhão. E como era a infância lá em Pinhão? A minha infância é comum, como de qualquer jovem, né, de qualquer criança. Era uma cidade de gente pobre, né, não tinha ricos lá. Aquela vida simples, né? Na época era uma cidade muito pequena, não era cidade, é povoado ainda, distrito de Campo do Brito, depois passou a cidade, acho que nos anos 50. Eu estudei primeiro numa fazenda chamada Floresta, de um capitão Gilberto. Ele era muito progressista, uma fazenda dentro de uma mata. Eu passei um ano, minha tia é professora lá. Eu estudei com ela. Depois ela foi transferida para Garangal, município de Campo do Brito, um povoado de Campo do Brito, Sergipe. E eu permaneci lá até terminar o primário. Quando terminei o primário, ingressei no Jacques Barreto, no colégio, no ginásio Jacques Figueiredo, aliás. Inclusive, eu tenho uma história interessante que eu fugi do colégio, né, não me acostumei, mas meu pai, no mesmo dia que eu cheguei na cidade, ele fez eu voltar, me deu uma surra, nunca mais fugi. O senhor veio estudar aqui então, mas não gostou? Foi. Só que eu queria ser vaqueiro. Gostava da vida do interior, então? Gostava. Era vidrado demais. Quando terminei o ginásio, eu fui para Ateneu. Estudei o clássico, tirei o clássico no Ateneu. Que recordações o senhor tem do Colégio Ateneu, dos professores, dos colegas? Boa, eu me lembro bem da professora Fenícia, de Franklin, acho que era Franklin Freire, tem Franco, professor Franklin, eu me lembro bem assim. Me lembro mais do professora Fenícia. O senhor acha que o pai do senhor estava certo então e não deixou Estava de ser certo. vaqueiro? Estava certo. Eu acho interessante um homem rude. Agora, o que eu sei, ele conviveu com pessoas aqui de Aracaju, tanto é que você não conhecia o doutor Brandão, foi secretário aqui do tribunal, já ouviu falar. Então eu convivia muito com ele, que o pai dele era muito evoluído. Ele conviveu com essa pessoa. Então, para botar na cabeça que o que vale de estudo, um homem que não tinha cultura nenhuma, do interior. Então ele educou todos os filhos, todos. São 6 pessoas, eu tenho 6 irmãos, 5 irmãos, 6 comigo. Todos ele educou, inclusive bancando um internato, como bancou comigo, naquele tempo para estudar. Não era fácil, quem mora no interior é preciso ter um grande recurso para manter um filho no internato como Jacques Figueiredo. Era caríssimo. Manteve outras 2 filhas em Capela, colégio particular também, interno, tudo isso para bancar, né, naquela época era muita coisa, né? Hoje não, tudo é mais fácil, tem transporte, tem tudo, tem colégio no interior, mas naquele tempo era difícil. E para ele fazer aquilo, um homem do campo, era muita coisa. Mas então os conselhos dele valeram a pena, né? Foi, valeu a pena. Aí meu pai me dizia, meu pai era um homem, sabia ler e escrever, mas nunca teve na escola. E ele dizia, a riqueza do homem é o saber. Aí dizia, você vai ser juiz. E eu vi ele era negociante de tecidos, tinha fazenda, eu via aquele movimento em casa e comecei a olhar aquele movimento, aí perdi o gosto pelos estudos. Ele se forçou eu estudar. Eu digo, não precisa se formar, não precisa ser nada com tanto dinheiro assim. Bom, é o seguinte, a gente não pode só falar em vocação. O bacharelato em Direito
é em voga no país, né? Agora que vem o curso técnico e tal, mas geralmente eu quero, vou formar em direito, ou então professor. Aí você optou pelo direito. Foi. Tinha alguém na família já formado em direito? Não, mas agora os descendentes tenho. Tenho uma filha que é juíza, tenho um advogado, Clei, que é funcionário do Tribunal de Contas, fazendeiro. Clésio também formado em direito, trabalha aqui. E aí o E senhor Cássio que é engenheiro civil. fez direito na Faculdade de Direito de Sergipe, era ali na Rua da Frente. É, na Rua né? da Frente. Que recordações o senhor tem da época da faculdade? Eu tenho boas recordações. Por incrível que pareça, eu trabalhei, quando estudava, trabalhei no MEB, Movimento de Educação de Bases, dirigido por Dom Távora. E eu tinha afinidade com outros colegas, amigos, aliás, funcionários, a organizar o Sindicato Rural, fundar o Sindicato Rural. Inclusive foi eu que fundei do Pinhão. Aí surgiu o golpe, a Revolução, e eles miraram o pessoal que trabalha no MEB. Inclusive, exilaram Dom Távora, ele não pôde sair de casa, né? Ficou preso em casa e veio ficar doente depois, tal, por isso e outras coisas. E dentro dos que organizaram o sindicato havia aqueles radicais, mas eu nunca fui radical, de jeito nenhum. Muitos que tinham tendência socialista, eu não tinha. Mas com que pareça, quem foi preso foi eu, por 45 dias. Ninguém sabe dessa história, porque nunca participei de badalação disso aí e tal. Muita gente não acredita, né? Que eu passei 45 dias preso. O senhor ficou preso aonde? Como é que foi? No Exército, foi num salão, como é que se diz? Num galpão. Uma espécie de galpão, num andar de cima, segundo andar. Aqui mesmo, 28 Aqui mesmo. Quando eu estava preso, por coincidência, ouvindo o rádio, ouvi a notícia que eu tinha sido aprovado. Inclusive com uma colocação ótima que podia ser nomeado para Sergipe. Fui nomeado para a cidade próxima e próspera, que é Lagarto. Aí o senhor foi trabalhar no Banco do Brasil em Lagarto. Fui trabalhar no Banco do Brasil em Lagarto. Passei, não chegou a 6 anos não, 5 anos e meio. Quando nos anos 70 eu fiz o concurso. Continuou estudando Direito? Direito. E comecei a advogar em Lagarto também, nas horas vagas. Pegava algumas pequenas ações. Quando eu fiz concurso para juiz, foram aprovados 16. Então, havia 8 vagas. Eu era o 8º da vaga. 8º. Então, o que aconteceu? O governador do estado de Sergipe se comprometeu a nomear os juízes pela classificação. Lista triste, mas pela classificação. Então subia primeiro, segundo, terceiro. Ele não ia primeiro. Então ia outra lista, e assim sucessivamente. Então quando chegou na minha lista eu era 8º. Então 8º, 9º, 10º. Né? Então, aliás, passaram 10 juízes, 8º, 9º, 10º, na época. Não, passaram 16. E tinha 8 vagas. E quando eu minha lista foi para o tribunal, foi para o Palácio do Governo, do governador, agora eu me lembro, Lorival Batista. Eu deixei o Banco do Brasil em Lagarto e vim aqui para Aracaju aguardar minha nomeação. Antes de ser nomeado juiz, eu conheci o doutor Rinaldo, foi desembargador, juiz de Burquim, e numa festa em Salgado. E o que foi que aconteceu? Ele me apresentou um deputado. Lá na época, apresentou um deputado parente dele. E, por coincidência, esse deputado aconteceu o seguinte: minha lista, eu não fui nomeado. Interceptaram a lista. O que aconteceu? Eu tinha sido, como eu disse, preso em 45 dias no Exército. E naquela época não se fazia concursos
sem a vida pregressa da pessoa. Então, quem o CNI era SNI, né? Serviço Nacional de Informação, botasse na lista com uma ovelha negra, com um comunista, ou corrupto que fosse, tivesse lá nos arquivos, não podia fazer concurso de juiz. Porque foi o que aconteceu. O tribunal pediu as informações e a informação que veio, não veio a minha negativa, não apareceu a minha negativa. Apareceu o nome de José Alves, que é José Alves Santos. E não apareceu o meu. Resultado, como havia interesse de nomear o segundo colocado da lista, que era um alagoano, eles conseguiram interceptar a lista. Foi quando, por coincidência, Deus, quando a gente alcança as coisas, fui lá no Palácio do Governo, como eu disse, atrás da nomeação, aí eu encontrei com os deputados, que eram muito ligados ao governo. Aí disse, sua lista não está aqui, não se encontra. Aí eu vim ao tribunal, falei com o Luciano Nabuco, que era presidente do tribunal, ele era muito corajoso. Aí disse, eles vieram aqui para tirar seu nome. Mas eu disse que já passou a época. Você está dizendo que desapareceu, eu vou fazer outra lista. Então a lista foi levada à mão por esse deputado. E Lourival Batista era o último dia do governo dele, porque ele ia ser candidato a senador no ano de 70. O que foi que aconteceu? 4 horas da manhã, no Palácio do Governo da Atalaia, eu fiquei lá esperando, ele não ia. Quando, no outro dia, 4 horas da manhã, com data anterior, né? Quando foi no outro dia, que eles foram procurar nomear o outro, já estava nomeado. Tive essa sorte. Por pouco, então, o senhor não foi nomeado? Por pouco não fui nomeado, não fui nomeado. Por causa da ditadura ainda. É. Eu acredito também, essa minha prisão é o seguinte, eles queriam alguma informação, porque eles sabiam, todo mundo sabia que eu era proprietário rural, já que meu pai, com 10 anos de idade, me deu terras, e eu não tinha, e agora havia colegas que já tinham a visão comunista mesmo, que ia tocar fogo no circo, que organizava o sindicato. Todos, Bispo de Asgóis, que aquele foi deputado, hoje até arrendou uma fazenda minha, na época que trabalhava comigo, ele se escondeu, passou muito tempo desaparecido. O Zé Aragão, teve outro, a Fiore, fugiu. Então, quem sobrou foi eu. E eles não encontraram nada, sabe? Porque eu não tinha nada. Inclusive, nos meus pronunciamentos que eu fazia para organizar o sindicato rural, eu não apelava, né? Tinha aquela convicção que era necessário, sindicalismo necessário, mas não era socialista, nunca tive ideias comunistas. Mas foram muito difíceis esses 45 dias presos? Não sofri nada, né? Minha atual esposa, aos domingos ia me visitar, né? Ficar uma fila, né? Para receber os visitantes. Mas não fui torturado nem nada. Todos que ficaram comigo lá, nenhum. Tanto é que eu não busquei indenização, porque eu não tenho nada assim nos arquivos da minha prisão de nada. Como se tivesse sido apagado. É, como se tivesse sido apagado, que nem sabe. Eu tinha a avó de minha esposa era muito amigo de um militar, que tinha importância na época. Não sei de nada. Até hoje ninguém sabe. E muita gente, se eu for dizer que fui preso, muita gente acha que eu estou mentindo, porque eu não participo, ninguém me conhecia como uma pessoa, um ativista. Eu sempre fui, além de, mesmo que não fosse comunista, eu seria meio ofuscado, porque eu sempre fui tímido demais. Eu melhorei mais a timidez quando vim aqui para o tribunal, comecei a falar aquela coisa toda, mas sempre uma pessoa muito tímida. Mas na memória ficou, né, desembargador? Na memória ficou. Agora não se irritava nenhum, nem nada, não, de forma alguma. Por sinal,
Nós passamos uma situação praticamente de fome. E eu tentei até voltar ao Banco do Brasil, mas não consegui mais, tinha que fazer o concurso. Foi minha sorte, né? Que hoje quem é bancário está numa situação difícil, né? Mas antigamente eu me lembro que um técnico da energia ganhava mais do que um desembargador, naqueles tempos. Nós éramos muito mal remunerados. Então os primeiros anos como juiz foram difíceis? Foi. Por que, desembargador? Não, na parte de remuneração tem um período crítico, né? E depois de Porto da Folha, que eu passei um ano, eu fui transferido para Tupi Barreto na vaga de Antônio Góes. Então a sua primeira comarca foi para o Porto da Folha? Porto da Folha. Mas o senhor morava lá? Morava lá com a família. Como é que foi passar esse tempo lá em Porto da Folha? Não, foi na maior cidade, um povo educado. Quando a gente passava na rua, eles estavam das calçadas, levantavam, tiravam chapéu pro juiz, era assim. Depois fui para Tupi Barreto, removido para Tupi Barreto, e mais adiante fui promovido para Itabaiana. Ficou muito tempo em Itabaiana? Passei 2 anos, Tupi Barreto passei 9. Era diferente de hoje. Hoje é uma maravilha. Hoje, quando eu fui inaugurar um fórum lá em Campo do Brito, construído por doutor Roberto Porto, eu fiquei assim, mas meu Deus do céu, porque não surgiu o meu tempo para, né, morar com a família aqui. Né? A gente dava expediente, era na prefeitura, Porto da Folha mesmo, a prefeitura era uma casa velha. Né? Agora, já Tupi Barreto, Antônio Ramos, que foi prefeito de lá, da área de direito, construiu um fórum que era condizente. Era o único fórum que tinha no interior, construído pelo município. Tupi Barreto. Não tem esses recursos que tem hoje, né? Hoje tem assessor, tem tudo, tem conciliador, tem tudo. É diferente, hoje é um céu. E aí de Itabaiana o senhor foi para onde? Vim para Aracaju para a Fazenda Pública, nos anos 80, na época do governo Augusto Franco. Terceira Vara Civil. E aí ficou... Como é que foi essa época no juizado da Fazenda Pública? Era uma vara, no início só existia ela, depois foi surgindo outras. Não tem muitos processos, mas geralmente os processos eram matéria de direito, quase não precisava de audiência, são poucas audiências. E sempre o volume era grande. A Fazenda Pública, antes praticamente existia 1 ou 2 processos, ou 3 era assim. Mas com o surgimento da nova Constituição de 88, então o povo veio direitos, né? Surgiram direitos e o povo também se politizaram e começaram a procurar o judiciário. Aumentou o volume de... Aumentou o volume demais. Tanto é, hoje tem quase 4 varas, não sei se é 4 ou 5, e não dá conta. Mas o senhor gostava de ser juiz da Fazenda Pública? Eu gostava. Por que, Desmando? Não, era tranquilo. Eu tinha uma boa equipe, né? Trabalhar com promotores bons. Eu tive Gilson Santos como promotor, Maria Helena, que foi uma grande promotora, me ajudava muito. E chegou a ser procuradora, está aposentada. E aí o senhor foi promovido a desembargador em 2002, não é isso? 2002. Pelo critério de antiguidade. Antiguidade. Como é que foi essa promoção? Como é que foi vir assumir esse cargo de desembargador? Eu antes tinha entrado na lista 4 vezes, mas não, foi intercalada, né? Uma delas foi intercalada. Então, quando chegou meu tempo, né? Eu fui tão promovido. Eu sonhava com isso, gostei e fui muito feliz. O que é que o senhor gostou mais de ser desembargador ou achou mais difícil do que ser juiz? É muito mais fácil. Por quê? Muito melhor. Quem tem uma equipe como eu tenho, como hoje todos têm, não é? E preparadas, ajuda muito. E além disso, como juiz, no início eu não tinha nenhum auxiliar, depois, muitos anos depois, fui um. E nós temos o meu gabinete na época, não sei, tinha uns 5 ou 6 já, assessores, né? Estudiosos, preparavam os votos, a gente conferia. O senhor esperava um dia ser presidente do Tribunal de Justiça? Nunca sonhei.
Nunca sonhei ser juiz, não sei como, né? E aí, como é que o senhor se sentiu quando o senhor chegou à presidência do tribunal? Eu me senti o seguinte, fui uma vez um passeio com minha mulher e ela passou em Trindade, em Goiás. Vou lá na igreja de Trindade, em Goiás. E lá no livro eu fiz um pedido para ser feliz na administração, porque eu tinha medo, sabe? Que fizesse essa administração boa e fosse muito feliz. E realmente eu fui muito feliz. E depois notei... Qual era o medo que o senhor tinha? Eu não... Como ordenador de despesas, né? Ordenador de despesas, eu não entendia de nada, né? Juiz é juiz, não é economista, né? Então, mas com a equipe que existe no tribunal, que veste a camisa do judiciário, eu me senti muito à vontade. Mas, por exemplo, Jussara, secretária de Finanças, ela doutor, isso é isso, isso aqui, isso é isso. Quando eu tinha dúvida, pedia uma orientação a Roberto, assim, que tinha experiência, né? Eu pedi orientação a ele. Olha, eu tive sorte, mas não foi período de crise. E poucos desembargadores, presidentes conseguiram, não porque não quiseram, dar um aumento de 10% ao funcionário. E outras vantagens que eu criei, né? E achei que não tive atrito com ninguém, sempre dialoguei. Aqui é um tribunal, um judiciário, que é referência nacional, tá entendendo? E por isso eu consegui vencer. Por exemplo, Roberto é uma pessoa sem vaidade nenhuma. E fez um fórum em Campo do Brito, um espetáculo de fórum. E não foi inaugurar. Mas como eu era presidente, mandei a placa que o fórum foi construído por ele, né? Não por mim. O anexo do tribunal, que foi construído por mim, uma parte por ele, outra parte por mim, eu botei na placa lá, né? Que foi construída por ambos, né? Porque eu botasse construído por José Rui Neto, né? Estava mentindo, né? Então, quando o senhor saiu da presidência, o senhor saiu com a sensação de dever cumprido? Eu saí com a sensação de dever cumprido e saí muito feliz. Onde eu chego, principalmente os mais humildes, vêm me abraçar, vêm conversar comigo, eu noto que há uma recepção muito grande da minha pessoa. Isso faz parte da regra do jogo. E a gente precisa sair para dar vez ao outro. Eu sempre fui humilde. Eu sou tão humilde que uma vez um cara chegou numa fazenda, de Barreto, quero falar com o doutor Zé Alves. O senhor... Pois não, eu vou chamá-lo. Ele não sabia que era eu pela simplicidade. Eu sou feliz, graças a Deus, tenho 4 filhos, 10 netos, todos dando gosto, né? Tenho uma filha juíza, tenho uma nora juíza também, que é tudo no meu ramo, né? E sou muito feliz, tive sorte no casamento. Foi uma boa iniciativa. Parabéns, doutor Cesário. Eu louvo o doutor Cesário, é uma referência nacional. É orgulho para nós. Ele não é melhor do que ninguém, mas eu o admiro, como admiro os demais colegas. A gente se sinto muito orgulhoso nesse convite. É um sinal de que o judiciário veste a camisa do judiciário, né? Que vocês estão ao nosso lado, que todos arregaçam as mangas, né? E eu sou muito grato. É interessante, é muito interessante porque fica no arquivo, né? Tudo é importante. Isso é uma construção, é uma lembrança, né? Que fica no arquivo, nos arquivos.
e que mais adiante pode ser recordada, né, por quem interessar.